Amém. Graça e paz, irmãos, boa noite. A Deus toda a glória. Falaremos a respeito da grande notícia, as boas novas de salvação, o nascimento do Salvador Jesus Cristo. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, e desde já agradeço a presença de todos que estão conectados no culto nessa noite para esse compartilhamento da noite de Natal. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 9, nós vamos ler os versos 2 e o verso 6. Isaías 9, 2 e 6. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. O verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Glória a Deus. O nascimento do Salvador, esse é o nosso assunto. O Natal cristão é a mais bela celebração da terra. Trata-se do nascimento mais importante da história, o nascimento do nosso Salvador. Quero destacar nessa reflexão e nessa palavra 7 pontos importantes sobre o nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. Primeira importante informação a respeito do nascimento de Jesus é que não foi um assunto recente. O nascimento de Jesus foi anunciado no Gênesis. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, logo após a queda do homem, o Senhor anuncia o seu plano de salvação através do nascimento, da vinda do seu Filho Jesus Cristo. Está escrito lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Jesus Cristo, a semente da mulher, esmagaria, pisaria a cabeça da serpente. A serpente aqui refere-se ao inimigo das nossas almas, né? Personalizado ali na serpente. E a mensagem, ou a promessa de Deus a partir do pecado é que o seu Filho, Jesus Cristo, ele viria e esmagaria a cabeça da serpente. Então, a semente da mulher a que se refere Gênesis capítulo 3, versículo 15, é Jesus Cristo. Segundo, os profetas, ao longo da história, confirmaram a vinda de Jesus. Os patriarcas falaram a respeito dessa vinda. Nós acabamos de ler Isaías, o profeta Isaías, que profetizou 700 anos aproximadamente antes da chegada de Jesus. O profeta Isaías já traz essa informação. Nós lemos aqui no versículo 2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra ou na sombra da morte, a luz resplandeceu. Jesus Cristo não é um iluminado, ele é a própria luz que veio ao mundo. Em terceiro lugar, Jesus Cristo, meus irmãos, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o prometido, o único capaz de resolver o problema do pecado do ser humano. Esse nascimento teria que acontecer, porque Jesus Cristo não viria em espírito, ele já é espírito, está aqui em espírito, e sempre existiu
Jesus Cristo eterno, estava com o Pai desde a eternidade, mas ele precisava se humanizar, tornar-se homem. E no livro de João, versículo 1, ou melhor, capítulo 1, versículo 14, nós lemos: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Jesus é Deus, aleluia, louvado seja o seu nome. O apóstolo Paulo também, em outro ponto, ele declara que Cristo é Deus no mundo, reconciliando o homem consigo mesmo. Então, Jesus é Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Nós nos relacionamos com Deus pela fé. E ele declara: Deus foi manifestado, olha aqui, Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Aleluia. Então, meus irmãos, Cristo nasceu, peregrinou nesta terra, cumpriu a missão salvífica. Ele nos justificou pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Nasceu com essa missão, ele foi crucificado entre as nações, ou seja, entre os gentios, foi crido no mundo e depois recebido na glória após a sua missão. Glórias ao Senhor. Essa é a grande notícia, esse é o Evangelho. Outra informação tão importante, irmãos, a respeito do grande nascimento registrado em toda a história da humanidade. Jesus Cristo nasceu no tempo determinado, não antes e não depois, no tempo certo. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo escreve: "Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei." Jesus nasceu na plenitude dos tempos. O mesmo anjo Gabriel, que foi enviado por Deus, ele foi enviado em 2 endereços. O mesmo anjo Gabriel. A 2 famílias. Ele foi enviado à família de Zacarias e Isabel, e depois ele foi enviado a Nazaré, a família da Virgem, da jovem Virgem Maria. Meus irmãos, do ponto de vista humano, da perspectiva humana, nós concluiríamos que o anjo chegou bastante atrasado na casa de Zacarias e muito adiantado na casa de Maria. Porque Zacarias e Isabel, além de serem estéreis, eles eram um casal de idosos. Talvez alguém possa pensar, por que Gabriel não veio antes, quando eles ainda eram jovens e podiam gerar filhos? Mas agora era um casal de idosos. Então, de repente, o anjo chega atrasado na casa do casal. E no caso de Maria, alguém pode pensar que também o anjo chegou adiantado, porque Maria ainda era uma virgem, e embora comprometida com José, ainda não eram casados. Eles não podiam ter filhos ainda, não podiam ter contato sexual. Naquela época, no tempo de Maria e de José, o casal se comprometia, era uma espécie de noivado, só que era um noivado já que gerava um compromisso de casamento, mas a mulher ficava na casa dos seus pais por 1 ano, e só depois de 1 ano é que eles uniam-se para coabitarem, para viverem a vida de casados. Então Maria estava nesse intervalo, comprometida, porém
virgem, sem contato sexual com José. Mas, meus irmãos, o que é que isso nos diz? É claro que o anjo não chegou adiantado na casa de Maria, nem atrasado na casa de Zacarias. Isso nos diz o que, irmãos? Que Deus é um Deus soberano e que todo o poder lhe foi dado a Cristo e todo o poder pertence a Deus. Olha o que o anjo diz aqui. Vamos ler. Em Lucas 1, 34 a 37. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação para aquela a quem julgavam estéril. E aí ele completa: porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Aleluia! Que maravilha! Então, meus irmãos, o Senhor é soberano. A sua vontade está acima de qualquer circunstância e de qualquer impossibilidade. Glória a Deus. Outro ponto importante que envolve o nascimento, o grande nascimento, o nascimento de nosso Salvador. Seu nascimento foi marcado por um contexto de simplicidade e de humildade. E eu pensava muito quando me refletia sobre isso. Eu gostaria que você pensasse um pouco comigo sobre isso. A cidade da mãe de Jesus, a cidade de Maria, Nazaré, meus irmãos, era na verdade um pequeno vilarejo esquecido. Nazaré sequer citada no Antigo Testamento, você não ouve falar nessa cidade. Não aparece na lista das 63 cidades mencionadas no Talmude. O Talmude é o livro sagrado dos judeus. E ele lista 63 cidades, e Nazaré não aparece nessa lista. Nazaré não aparece também nas 56 cidades da Galiléia citadas por Flávio Josefo, historiador. Ele lista 56 cidades na Galiléia e Nazaré não aparece. Nazaré foi alvo do preconceito de Natanael. Quem não se lembra daquela palavra de Natanael, lá em João 1,46, quando ele declara: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe responde: venha e veja. Aleluia. Então, meus irmãos, era essa a cidade de Maria. Também a cidade em que Jesus nasce, lá em Belém, era uma cidade inexpressiva, cidade de pastores, criadores de ovelhas. Era assim a realidade de Belém. E esse foi o contexto do nascimento de Jesus. Maria, ao se deslocar para Belém, deveria, entendendo exatamente quem Maria levava no seu ventre, Maria levava no seu ventre nada menos do que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Maria levava no seu ventre o Salvador da humanidade. Aleluia! Maria levava no seu ventre o Deus encarnado. Então, meus irmãos, ela deveria, eu coloquei aqui essa parte que me tocou muito, ela deveria ter sido transportada pela carruagem mais importante da sua época, puxada pelos melhores cavalos, rodeada pela cavalaria real.
E Jesus deveria ter nascido em um verdadeiro palácio, num castelo, preparado para um rei, e não qualquer rei, mas o Rei dos Reis. No entanto, o Rei dos Reis, no ventre de sua mãe Maria, viajou 130 quilômetros de Nazaré até Belém, em um simples jumentinho. O jumento, meus irmãos, era a montaria mais barata e mais humilde naquela época e ainda é até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso nos diz alguma coisa. Ele nasceu não em um palácio, ele nasceu em uma manjedoura rústica. O que isso nos diz? Que a glória desse rei não é daqui. Que o seu reino não é aqui. O seu reino é eterno. Louvado seja Deus. Onde encontrar Jesus? Não, as pessoas não poderiam procurar Jesus nos palácios da cidade. Elas não poderiam procurar alguém com vestes reais e com coroa de ouro, porque ele carregou uma coroa de espinho. As suas vestes foram rasgadas e lançadas à sorte. A sua casa era emprestada. O seu reino não é aqui. Louvado seja o seu santo nome. O nascimento de Jesus Cristo foi marcado por presentes que trazem grande significado a seu respeito. Aleluia. Os reis magos, meus irmãos, está escrito lá em Mateus 2, 10 e 11, chegaram à presença de Maria, levando presentes para o menino. Imaginem os irmãos que uma criança, um recém-nascido, normalmente quando se pensa em dar um presente a um recém-nascido, vai dar um presente de criança, vai dar uma roupa de criança, ou alguma coisa assim que tem a ver com um bebê. E esses reis, eles abrem as suas malas e trazem 3 presentes para Jesus: ouro, incenso e mirra. O que tem a ver esses presentes com um bebê? Aquele não era um simples bebê, porque o ouro, meus irmãos, nos remete à realeza. Ouro, realeza. Incenso fala da sua divindade, e a mirra fala da sua morte. Então dá para perceber que tudo em relação àquele menino era diferente dos meninos do seu tempo e do nosso tempo também. Jesus recebe ouro, incenso e mirra. Ele foi o verdadeiro rei. A realeza estava sobre ele. Quando João escreve na sua carta, no capítulo 3, versículo 8, João declara que ele foi levantado para desfazer com as obras das trevas, e só um rei pode fazer isso. Aleluia. Quando ele recebe o incenso tem a ver com adoração, tem a ver com o Cristo divino, não com o Jesus Cristo de Nazaré, não com o Jesus Cristo histórico, mas com o Messias, o prometido, que viria para buscar e salvar o que se havia perdido. A sua divindade. Aleluia. Cristo era 100% Deus e 100% homem aqui na terra. E por fim, a mirra que apontava para o seu sacrifício. Ele pagou o preço da nossa redenção. Ninguém possivelmente entendeu aqueles presentes, porque as coisas de Deus, elas são entendidas a partir
do entendimento espiritual daquilo que Deus está fazendo. Aqueles que não entenderam, até a sua própria mãe, em alguns momentos a Bíblia declara que Maria não entendia as coisas de Jesus, mas ela guardava no seu coração. Aleluia! Ela sabia que havia algo diferente naquele menino. Aleluia! E ela mesma passou a reverenciá-lo e a temê-lo. Louvado seja o seu santo nome. Qual a conclusão da mensagem dessa noite? O que é o verdadeiro Natal? O verdadeiro Natal é Cristo nasceu. O verdadeiro Natal fala o próprio Evangelho de Mateus e de João principalmente. João declara: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Jesus Cristo nasceu para libertar o homem das prisões do pecado, de toda a ação das trevas arquitetada pelo inimigo. Ele é anunciado justamente no momento em que o homem cai, lá em Gênesis capítulo 3. Ele viria para trazer salvação àqueles que se haviam perdido. Então, o Natal, meus irmãos, o símbolo do Natal é Jesus Cristo. Seu significado é a vinda preciosa do nosso Salvador. Seu nascimento significa salvação para todos os que nele creem. O Natal é novas de grande alegria, e a maior de todas as boas novas. A mensagem do anjo é essa para os pastores: eis que vos trago novas de grande alegria, porque hoje na cidade de Belém nasceu o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Natal é as boas novas de grande alegria, e as boas novas de grande alegria é o Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho é boas novas. Somente por meio dele recebemos o perdão e a cura. O que seria de nós se Jesus Cristo não tivesse nascido? Onde estaríamos nós sem o seu nascimento? Onde estaríamos nós sem o seu sacrifício? Onde estaríamos nós sem o perdão liberado na cruz? A mirra apontando para esse momento em que ele é levado à cruz do Calvário, pagando o preço pelos nossos pecados. Então, meus irmãos, concluímos desejando a você que esse nascimento, o símbolo verdadeiro do Natal, possa brilhar no coração daqueles que ainda não têm um compromisso, uma aliança com Jesus Cristo. E o maior presente que nós recebemos em toda a história da humanidade é o presente que veio do céu, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E qual o presente que eu posso dar para Ele? Qual é o feedback? O que é que eu posso dar em troca? Isaías também fala sobre isso. Declara no capítulo 53, quando fala sobre a morte de Jesus, ele declara que o Senhor verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Qual o trabalho da alma do Senhor? É a sua salvação, é a sua redenção, é a sua justificação. Então, se eu posso dar alguma coisa ao Senhor, eu darei o meu coração. Se você pode dar alguma coisa para Ele, entregue o seu coração, sem reservas, porque coração é 100% para Ele. Amém? E Deus nos abençoe, e um feliz Natal, e um próspero Ano Novo, com um coração cada vez mais contrito e dedicado ao Salvador, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor.
A Ele a nossa adoração e a nossa gratidão, ao Rei dos Reis, ao Divino, ao Senhor Todo-Poderoso, ao Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E como Maria, quando recebeu essa visita, nós também queremos declarar: a nossa alma engrandece ao Senhor, e o nosso espírito se alegra em Deus, nosso Salvador. Que o nome dele seja glorificado, que o Senhor reine cada vez mais em meu coração, no seu coração, que o Senhor seja exaltado e glorificado, e que cada um de nós valorize com a nossa própria vida, com o nosso testemunho, o seu nascimento e a sua morte. Louvado seja o nome do Senhor. Aceita a nossa gratidão, Pai. Nós te louvamos por essa data em que celebramos o grande nascimento de toda a história da humanidade, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito obrigado, nós oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmão. Deus abençoe. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e o enchimento do Espírito Santo seja com a sua vida e com todo o povo de Deus que entendeu e entende a mensagem, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Meu presente é Jesus, meu presente é Jesus, me amou, é o meu Salvador. Meu presente é Jesus, meu presente é Jesus, me amou, é o meu Salvador. Por amor, Deus nos enviou o Salvador, nosso Redentor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Príncipe da paz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Príncipe
Assim, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.